Olá, você já parou para pensar em o que ocorre quando um satélite fica sem bateria? Não é uma situação nada agradável, pois custaria muito caro enviar uma equipe para o espaço com novas baterias. Portanto, muitos satélites utilizam baterias de níquel e hidrogênio, altamente eficientes, confiáveis e de longa duração, que podem funcionar por décadas. Essa tecnologia de bateria pode ter um impacto revolucionário no armazenamento de energia em larga escala aqui na Terra, beneficiando especialmente as fontes de energias renováveis. A empresa americana Enervenue está apostando fortemente nas baterias de níquel e hidrogênio como a próxima etapa para o futuro. O dispositivo, que se assemelha a um cilindro de mergulho, é uma bateria de níquel e hidrogênio, uma variante das baterias de metal e hidrogênio, que pode revolucionar o setor de energia renovável e o armazenamento em larga escala. A química e a engenharia única dessas baterias permitem que elas mantenham 86% de sua capacidade mesmo após 30 mil ciclos, ou seja, cerca de 30 anos sem a necessidade de manutenção. Outro impacto vantajoso é a extrema tolerância a temperaturas diversas, possibilitando o funcionamento perfeito em ambientes com temperaturas muito altas ou baixas, como por exemplo o espaço. Essas modernas baterias possuem uma capacidade de 560 watts, o que as tornam bem potentes. E também, conforme examinamos, elas são ótimas soluções em relação ao espaço de armazenamento e são facilmente estocáveis devido ao seu pequeno dimensionamento. Para atender grandes demandas de energia, basta ligá-las várias dessas baterias em grupos. Mas por que só agora estamos redescobrindo esse design praticamente antigo desenvolvido pela NASA? Se essas baterias são tão eficientes, por que elas ficaram restritas apenas a aplicações de sondas e satélites até agora? E de onde e como surgiu essa coisa? Esse é mais um vídeo trazido a você pelo Explorer Tecnologia. Te convido a explorar a tecnologia das baterias níquel-hidrogênio. Essas podem se tornar um grande passo para um futuro mais sustentável. A CONSAT Laboratories foi fundada como resultado da tensão da corrida espacial, por ordem do presidente Kennedy, com a missão de explorar comunicação via satélite para o governo dos Estados Unidos. Em 1970, a empresa começou os experimentos com baterias de níquel e hidrogênio, combinando os melhores elementos das baterias de metal e hidrogênio e das células de combustíveis. Essa tecnologia foi patenteada em 25 de fevereiro de 1971 por Alexander Kloss e Boris Izenter. Naquela época, precursores como células de energia de níquel-cádmio e células de combustível de hidrogênio e oxigênio já eram tecnologias comprovadas no campo aeroespacial. O resultado desses experimentos foi um protótipo de baterias incrivelmente durável, com alta densidade de energia e baixa necessidade de manutenção, tornando-a ideal para aplicações espaciais como, por exemplo, em satélites, além de aplicações críticas como sistema de backup de energia e equipamentos médicos. Após alguns testes bem-sucedidos e otimizações adicionais, a tecnologia de bateria níquel-hidrogênio foi adotada pela Intelsat, uma empresa parceira da CONSAT. Em 1975, a Intelsat lançou com sucesso o satélite de navegação NTS-2, equipado com a bateria de níquel e hidrogênio. Desde então, essas baterias se tornaram populares, equipando várias missões, incluindo aquelas realizadas pela Estação Internacional, o Telescópio Hubble e o Mars Rover. E o resto é história. Ou pelo menos era. Até que a empresa americana Enervenue viu uma oportunidade de utilizar essa tecnologia como uma possível solução para os problemas de armazenamento em grande escala. Mas, se essas baterias são tão adequadas para o armazenamento em grande escala, por que ninguém as utilizou para essa finalidade até agora? Para responder a essa pergunta é necessário compreender o funcionamento das baterias de níquel e hidrogênio e por que elas podem ser especialmente úteis para nós humanos comuns aqui na Terra. Pós, contras e aplicações.
As baterias de níquel e hidrogênio são fabricadas com uma combinação de níquel e hidrogênio em um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, respectivamente, incluindo o catalisador de platina e elementos de difusão de gás encontrados em células de combustível de hidrogênio. O segredo por trás dessas baterias é o gás hidrogênio altamente pressurizado. A reação química entre esses materiais na célula eletroquímica cria uma carga elétrica que é armazenada na bateria e pode ser usada para alimentar os equipamentos necessários. A pressão necessária para a bateria de níquel e hidrogênio é extremamente alta, geralmente variando de 500 a 1500 psi na carga máxima. Para efeito de comparação, os pneus do seu carro geralmente têm apenas cerca de 33 psi. Mas você deve estar perguntando, é necessário uma pressão tão alta? Sim, essa pressão incrivelmente alta é essencial para melhorar a densidade da energia da bateria, o que indiretamente aumenta sua eficiência energética, permitindo que ela armazene mais energia em um determinado volume. A pressão elevada também torna o gás hidrogênio mais móvel e disponível, o que resulta em melhores desempenhos da bateria. Além disso, a pressurização ajuda o eletrólito a penetrar melhor os poros do eletrodo, o que é desejável para otimizar a densidade da bateria, já que a capacidade de armazenamento é um fator crucial nas novas tecnologias de bateria. No entanto, é compreensível que essa pressão extremamente alta levante algumas preocupações, especialmente em relação ao uso em carros ou dispositivos móveis, por exemplo, onde o espaço é muito limitado. Apesar de toda a discussão sobre a densidade, as baterias de níquel e hidrogênio ainda possuem uma densidade de energia de cerca de 140 watts por quilo, o que é menor do que as baterias de íon de lítio, que têm aproximadamente 260 watts por quilo. É exatamente por essa razão que as baterias de íon de lítio estão gradualmente substituindo as baterias de níquel e hidrogênio no setor aeroespacial. Porém, essas baterias de níquel e hidrogênio têm muitos outros benefícios. Vamos citá-los abaixo. Enquanto as baterias de íon de lítio são sensíveis à temperatura e preferem faixas de temperatura ambiente, as baterias de níquel e hidrogênio podem operar tranquilamente em condições extremas, como as encontradas, por exemplo, em Marte, ou na Lua, ou qualquer outro ponto do espaço, tornando-as ideais para aplicações com grandes variações térmicas na Terra ou no espaço. Diferente de algumas outras tecnologias, quando aplicadas em grande conjunto de grades, a níquel e hidrogênio não requer um sistema de aquecimento ou resfriamento como, por exemplo, as íon de lítio, o que traz uma economia adicional. Imagine construir um sistema no meio do deserto sem a preocupação de problemas de manutenção ou aquecimento. Além disso, não há risco de fuga térmica, que é um grande problema comum em baterias de íon de lítio. Embora o hidrogênio seja inflamável e reativo, é mais leve que o ar e se dissipa rapidamente em concentrações não inflamáveis, caso ocorra, por exemplo, um vazamento. Ainda assim, preocupações com incêndio são consideradas, mas o gerenciamento seguro do hidrogênio é absolutamente viável. A outra grande preocupação de segurança é a alta pressurização do gás hidrogênio. Embora pareça que os cilindros de bateria possam explodir como o cilindro de mergulho do filme Tubarão, esse não é o caso, pois testes realizados pela Enervenue, eles perfuraram intencionalmente as baterias com pregos e até mesmo atiraram nelas com armas de fogo e, surpreendentemente, não houve explosão, incêndio ou ejeção de material da bateria, nem mesmo quando atingida por projéteis. Além disso, durante os testes, a temperatura da superfície da célula chegou a 44 graus Celsius e tanto a pressão quanto a tensão elétrica se dissiparam assim que a bateria foi perfurada. Portanto, não houve explosão, o hidrogênio se dissipou de forma segura e nem o calor e nem a eletricidade puderam iniciar um incêndio. Isso é um excelente resultado em termos de segurança. E essa segurança é confirmada com testes realizados pela NASA em 2017, que demonstraram que mesmo em um impacto hiperveloz, as baterias de níquel e hidrogênio da NASA não se romperam catastroficamente ou produziram algum evento térmico incomum.
Falando sobre a robustez e pontos positivos da química do níquel e hidrogênio, é importante mencionar que essas baterias não apresentam a formação de detritos, ao contrário do que ocorre com muitas outras tecnologias de bateria. Os detritos são pequenas estruturas metálicas pontiagudas que podem se acumular no anodo durante o processo de carregamento de várias tecnologias de baterias, especialmente as de íon de lítio. Com ciclos de cargas repetidos, esses detritos podem crescer, causando curtos-circuitos que levam à falha e até mesmo incêndio das baterias. No entanto, essa formação não é um problema nas baterias de níquel e hidrogênio. Isso faz parte do motivo pela qual a NASA e a Enervenue chamam essas baterias de baixa manutenção, ou praticamente livre de manutenção. A ausência de detritos contribui para a longevidade das baterias. A baixa manutenção é fundamental, já que a pressurização mencionada anteriormente requer que essas baterias sejam hermeticamente vedadas. Portanto, abrir uma bateria para reparos não seria uma opção viável. Além disso, a simplicidade de reação química do hidrogênio, por não ser tóxico, é ainda muito importante, uma vez que o mundo corre para ser cada vez mais ecológico. Além disso, a falta de peças móveis torna a fabricação dessas baterias bastante fáceis. De acordo com a Enervenue, sua versão requer apenas cerca de 20 componentes exclusivos. Outra vantagem é que tanto o hidrogênio quanto o níquel são elementos abundantes. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e o níquel é facilmente encontrado em todos os principais continentes. Isso facilita a cadeia de suprimentos e ajuda a reduzir os custos das baterias de níquel e hidrogênio em comparação com outras tecnologias mais recentes de bateria. No entanto, é importante notar que o preço do níquel subiu 250% em 2022, causando interrupções temporárias de consumo. Embora o níquel seja abundante, flutuações de mercado podem impactar o custo das baterias. Apesar disso, as baterias da Enervenue têm uma longa vida útil, podendo durar cerca de 30.000 ciclos, aproximadamente 30 anos de uso diário. Essa longa duração resulta em menos baterias descartadas e menos necessidade de reciclagem. Além disso, quando o momento do descarte chegar, a Enervenue afirma que suas baterias são quase 100% recicláveis. Isso ajuda a reduzir o impacto ambiental da produção e descarte dessas baterias, promovendo a sustentabilidade ambiental. Uma parte significativa do custo das usinas solares é atribuída à manutenção, chegando a representar até 1/3 dos gastos. Portanto, espera-se que a natureza set it and forget, as baterias de níquel e hidrogênio proporcionem economia considerável no custo operacional para instalações de armazenamento de energia renovável. Contudo, como é de se esperar de uma tecnologia projetada originalmente para uso em satélites espiões e sondas espaciais avançadas, as baterias de níquel e hidrogênio são ainda dispositivos bastante caros. Esse alto custo tem sido o principal motivo pelo qual essa tecnologia não foi amplamente utilizada em aplicações comuns, ou seja, mais por questões financeiras do que tecnológicas. Apesar das potenciais economias de custo em virtude da baixa manutenção, essas baterias ainda apresentam materiais caros, como platina ou paládio, em sua composição. Se você já teve o desprazer de ter o conversor catalítico do seu carro danificado, está ciente do alto preço desses materiais. No entanto, a Enervenue está empenhada em enfrentar o desafio dos custos em duas frentes e tornar essas baterias mais competitivas como as íons de lítio que dominam o mercado atualmente. Primeiramente, a empresa está aproveitando a economia de escala e a produção em massa para reduzir o preço das baterias. Embora elas ainda sejam consideradas caras, a construção de uma gigafábrica de 300.000 metros quadrados permitirá a fabricação em grande escala e assim reduzirá os custos de produção. Essa fábrica está prestes a ser concluída e entrará na fase de produção no primeiro trimestre de 2024. Além disso, a Enervenue já assinou o contrato para a fabricação de baterias somados, totalizando 805 MWh. Esses números impressionantes demonstram a confiança no potencial dessas baterias de níquel e hidrogênio, pois
Pouco no mundo das tecnologias de bateria podem se orgulhar da história de sucesso, mesmo antes de terem suas fábricas produzindo. A produção em massa e a padronização são fatores que podem reduzir consideravelmente os custos do processo de projeto e fabricação das baterias. Embora isso torne a bateria de níquel e hidrogênio mais competitiva em termos de custos, o verdadeiro desafio está nos próprios componentes, hidrogênio e outros como a platina e o paládio. Embora o hidrogênio seja abundante, ele precisa ser separado de outros componentes antes de ser utilizado nas baterias, e alguns métodos de separação são mais caros e menos ecológicos. Além disso, o alto preço da platina e do paládio continua sendo um ponto crítico para o custo dessas baterias. Dessa forma, embora a produção em massa e a padronização possam tornar as baterias de níquel e hidrogênio competitivas em grande escala, há desafios significativos a serem superados em relação aos custos dos componentes chaves dessas baterias. Atualmente, o preço da platina está em torno de $1.000 por 28 gramas. Enquanto o paládio supera os $1.300 por 28 gramas. Para projetos em grande escala, como uma usina de armazenamento de energia em escala de rede, será necessária uma quantidade considerável desses materiais preciosos. Para resolver esse problema, a Enervenue está trabalhando na substituição do anodo de platina nas baterias de níquel e hidrogênio por outra alternativa. Ficou curioso, né? Embora os detalhes exatos sejam sigilosos, a empresa desenvolveu um design compatível com a produção em massa, mais econômico que a platina e que melhora o desempenho das baterias, tornando a produção mais acessível. Esta informação não foi oficial, mas tudo indica que foi desenvolvida pelo professor de Stanford of Materials Science, Yu Cui. Essa tecnologia já foi comercialmente implantada com sucesso em 2022. Pesquisas da Universidade de Stanford, lideradas pelo professor Yu Cui, especialista em ciência dos materiais e sustentabilidade, demonstraram que a substituição do catalisador de platina por um catalisador bifuncional de liga de níquel-molibdênio-cobalto pode reduzir o custo para apenas $83 por kW. Atingindo a meta estabelecida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para armazenamento em rede. Apesar do progresso, ainda há incertezas a serem consideradas. A interconexão bem-sucedida dessas baterias modernas para formar usinas de armazenamento em grande escala é uma questão em discussão, assim como a disposição das empresas de serviços públicos em adotar essa tecnologia. Essas empresas costumam ser relutantes em mudanças que possam afetar o fornecimento de energia a seus clientes. Contudo, se essas baterias provarem funcionar conforme anunciado e forem adotadas pelas concessionárias, o desafio mais significativo para a energia renovável poderá ser superado. A possibilidade de uma solução barata, durável e competitiva para o armazenamento em larga escala de energia renovável está mais próxima graças à Enervenue, um sonho que pode se tornar realidade em um futuro bem próximo. Então, o que você achou sobre o assunto? Deixe seu comentário abaixo, pois é muito importante para nós. Você teria a decisão de substituir suas baterias de lítio se as de níquel e hidrogênio fossem mais baratas? Termino solicitando que se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Obrigado e até a próxima.